Olá, hoje a gente assiste a uma videoreportagem que fala da falta de acesso à informação na televisão brasileira que afeta as pessoas com surdez, especialmente em relação aos telejornais. O trabalho mostra a realidade dos surdos na tentativa de assimilar a informação. O trabalho é de alunos da PUC Campinas. Você que está me ouvindo, entendeu a notícia? Essa sensação desconfortável de não captar a mensagem é a mesma que os mais de 15 milhões de surdos no Brasil têm ao assistir aos programas na televisão aberta do país. Dentre todas as dificuldades diárias que eles precisam superar, essa é mais uma delas. Quem será o deficiente quando o assunto é inclusão nos meios de comunicação? O surdo ou a própria mídia televisiva? O que Otávio, Thaís e Germano têm em comum? Os três são surdos. Existem vários fatores que levam à surdez. A congênita é quando a pessoa nasce com a deficiência decorrente de desordens genéticas, doenças infecto-contagiosas e o uso de drogas ou álcool pela mãe durante a gestação. Já a surdez adquirida pode ocorrer durante ou após o nascimento. As causas mais comuns são falta de oxigenação no cérebro durante o parto, prematuridade, uso de medicamentos sem orientação médica e exposição excessiva a sons altos. O grau da surdez pode variar de acordo com a intensidade da lesão, podendo ser leve, moderado, severo e profundo. A Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirmam que todos têm direito à informação e comunicação. A implantação da televisão digital no Brasil prevê inclusão e acessibilidade. Com ela, o telespectador poderá acionar o uso da legenda ou utilizar a janela do intérprete. Enquanto o projeto não é concluído, acompanhamos o dia a dia de Otávio, Thaís e Germano para saber como eles entendem o conteúdo transmitido pela televisão. Diferentemente de outras deficiências, a surdez não é aparente. Otávio tem 12 anos e usa o implante auditivo para perceber sons à sua volta. Quando os pais descobriram, ele tinha quase 2 anos. Foi muito triste mesmo, porque ele era muito esperto, né, o que eu falei. E eu achava que ele tinha algum problema, por ele não atender quando a gente chamava, mas eu não pensei que fosse assim, dos dois lados, né? Eu achei que num ouvido ele tinha problema, mas não. Otávio sempre estudou em escola não adaptada, sem acompanhamento de um intérprete de língua brasileira de sinais. Dados do Ministério da Educação mostram que menos de 5% dos surdos matriculados no ensino fundamental e médio conseguiu concluir a educação básica. A exclusão escolar é provocada por barreiras da comunicação entre alunos com surdez e professores. Mas a intérprete mesmo, que tem a formação, ela ajuda tanto o professor para passar a produção de aprendizagem para o aluno, como o aluno para falar, professor, o que é que ele não está entendendo. Não, a escola não. A escola não está nem um pouco adaptada. Nem um pouco. Por quê? Um professor, acho que teria que ter assim, uma obrigação de, pelo menos, ter um curso de Libras, alguma coisa assim, sabe, para poder ajudar. Otávio não consegue acompanhar as legendas da televisão, assim como grande parte dos surdos. A ineficiência da educação é um empecilho para que esse público entenda o conteúdo transmitido nas programações.
Quando estou vendo novela, ouço um pouco por causa do implante. Faço um pouco de leitura labial. Gosto de televisão, porque coloco imagem, aí entendo o contexto da história. Não consigo entender a legenda, passa muito rápido e é difícil ler. Nos programas de entrevista, o intérprete ajudaria a entender melhor. Thaís já concluiu o ensino superior e um mestrado. Ela teve mais dificuldade para se comunicar durante a faculdade do que no período escolar. Aqui na mesma estrutura de uma escola, né? Então, os professores não estavam bem informados da minha situação. Então, tinha que explicar para cada professor. E alguns entendiam isso, né? Outros não entendiam, né? Não respeitavam muito as minhas dificuldades. Seguiam andando, viravam de costas, esqueciam, não estavam acostumados, né? Então foi mais difícil. Thaís se comunica fazendo leitura labial, o que eliminaria a necessidade de legenda. Mesmo assim, ela não consegue compreender totalmente o conteúdo da televisão sem ler, já que nem todos os personagens e jornalistas ficam todo o tempo de frente para a câmera. O jornal acho que é um pouco longe para eu ver e tá um pouco difícil também, baixo um pouco, né? Eu tenho costume de ver quando tem legendas em português dos filmes e seriados. Quando há alguma coisa nacional, novela ou jornal, eu não costumo ver porque não consigo acompanhar. Germano tem 69 anos e defende a surdez como uma identidade. Por isso, fundou o Clube dos Surdos de Jundiaí em 1971. É um sentimento de ser um jeito surdo. O deficiente auditivo é mais oralizado e o surdo tem a própria identidade, que é a língua de sinais. De acordo com a Lei 10.436 de 2002, a Libras é reconhecida como um meio legal de comunicação. Por meio dela, surdos em todo o país usam visão e espaço para se expressar. A pessoa surda tem deficiência auditiva. A gente não pode esconder isso jamais. Por mais que socialmente, culturalmente, linguisticamente, o surdo não se coloque como uma pessoa com deficiência, a deficiência existe. Pensando clinicamente, nessa ausência de audição, ela existe. Então, essa pessoa surda, ela tem deficiência auditiva. A pessoa surda é aquela que interage com o mundo por meio de experiências visuais, através da visualidade. Manifesta sua cultura, identidade, por meio da língua brasileira de sinais, Libras. Então, o que é ser surdo? Ser surdo é um posicionamento social. Apesar de se comunicar por meio de uma língua que não depende de sons, a maioria dos surdos não é muda. O surdo é capaz de falar se tiver um acompanhamento fonoaudiológico. A gente usa o mudo, a mudez, né, para classificar uma pessoa que não tem possibilidade de emitir voz, né, que é o som mesmo, do trato vocal. O deficiente auditivo, ele consegue emitir. Na verdade, ele emite pouco, ele não consegue desenvolver a fala. Se a perda normalmente é severa e profunda, né, mas ele tem a possibilidade de emitir voz. Então, não é correto usar o termo mudo, sim surdos. Para os surdos que não falam ou não fazem leitura labial como o Germano, a saída para assimilar o que assiste na televisão é um intérprete de Libras. Na verdade, eu não consigo entender algumas coisas. As que são fáceis eu consigo entender. As que não são fáceis eu pergunto. Como a língua portuguesa é difícil, eu não consigo entender tudo. Eu gostaria que tivesse um intérprete, porque mesmo com a legenda eu tenho dificuldade no português. Então com a legenda seria bom e o intérprete seria ótimo. Para entender a Libras, é necessária a visualização dos gestos das mãos e da expressão facial. Por isso, o espaço destinado ao intérprete na televisão deve ser de, no mínimo, metade da altura e 1/4 da largura da tela. Na prática, a maioria das emissoras utiliza janelas menores que o obrigatório, ou às vezes nem usa. Como eu vejo o intérprete na televisão? Não vejo. Essa é a questão. Não vejo porque não está lá e mal vejo porque quando há a janela de interpretação, essa interpretação, o espaço ocupado é muito pequeno. Então não dá para ver muito bem. Você não tem satisfação em assistir um programa de televisão que tem aquela janelinha porque aquilo é muito menor
que é a informação mais importante, porque a língua está ali, do que todas as imagens que estão em volta, que também são importantes. Em termos de televisão, eu acho que a gente não pode acreditar que a televisão não significa nada para pessoas surdas. Significa sim. São milhões de pessoas que não ouvem essa televisão, mas que veem essa televisão todos os dias. Apesar da idade, Germano tem esperanças de um dia compreender totalmente o conteúdo da televisão. No futuro, a gente precisa lutar para que todos os canais de televisão tenham intérpretes, ter essa possibilidade e ter acessibilidade. O intérprete na programação é uma solução para os surdos, porém, a janela pode representar um problema para os comunicadores. Na verdade, o telejornal é uma coisa dinâmica, rápida, em que você precisa da concentração das pessoas naquele determinado momento. Se você pegar uma entrevista, né, como a gente está sentado aqui, tivesse alguma coisa se movimentando atrás de mim, automaticamente você olha para aquilo e você leva um tempo para voltar para a cena que pode ser a principal, não vou dizer, mas que, então, quer dizer, aquela sua perda de interesse momentânea e que você desviou os olhos para aquele movimento, faz com que você, na verdade, crie um ruído para o telespectador em geral. Com o objetivo de incluir pessoas com deficiência na produção de um jornal, a fonoaudióloga Cláudia Cotes criou o Telelibras. A equipe de reportagem do informativo conta com um cego, um surdo e um portador de síndrome de Down. Porque hoje nós somos muitas pessoas diferentes trabalhando no mesmo grupo. Então é o seguinte, quando a gente produz um vídeo, eu sempre falo assim, nós só vamos ser bons o suficiente quando todos nós do grupo entendermos esse vídeo. Então aí o vídeo ganhou legenda, além de Libras, ganhou audiodescrição, né? Então assim, eu acho que esse é o grande ganho, porque a gente conseguiu fazer uma mídia inclusiva. Mas a televisão, ela também tem uma questão social, né? E principalmente o jornalismo, eu acho que é isso. As pessoas que fazem informação no país, elas precisam saber que se elas não estão fazendo num formato que atenda todo mundo, então esse formato precisa mudar. A norma 15.290, da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, estabelece regras para viabilizar o acesso à informação à maior quantidade possível de pessoas. O Closed Caption é uma legenda opcional. Quando transmitida ao vivo, deve ter no mínimo 98% de acerto e estar alinhada à esquerda. Quando pré-gravada, a legenda deve estar 100% correta e alinhada da maneira que melhor informe o telespectador. Os caracteres devem estar na cor branca sobre uma tarja preta, proporcionando um contraste que garanta facilidade na leitura. Os sons não literais importantes para a compreensão do texto também devem ser transcritos, como latidos, sons de carros e objetos caindo. Já a janela de Libras deve ter espaço e iluminação suficiente para que o telespectador possa entender os movimentos do intérprete com clareza. A acessibilidade é transformar a comunicação, é fazer a comunicação chegar para todo mundo. Basta ter boa vontade, a inclusão é boa vontade. Eu acho que não ter intérprete na televisão é abandono intelectual. Olá, eu sou Cláudio Ramalho. Olá, eu sou a Fábia Ramalho. O telejornal Mídia Inclusiva está no ar. Aprovada a lei que regulariza a profissão do intérprete de língua brasileira de sinais. A partir dela, o tradutor está regulamentado, desde que tenha formação reconhecida pelo Ministério da Educação para exercer a função de intérprete. Para que mais pessoas estejam preparadas, o governo promoverá o exame de proficiência em tradução e interpretação da Libras. A prova deve acontecer anualmente até dezembro de 2015. A missão do intérprete é transmitir a mensagem zelando pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos. Essa videoreportagem foi produzida por Juma Oliveira, Marília Varone, Poliana Pontes e Thalita Roca, alunas do 4º ano de jornalismo da PUC Campinas, sob orientação do professor mestre Nelson Quinalha.
As imagens foram gravadas por Cláudio Doreto, Jonas Gonçalves e Pedro Sardelli. O áudio foi gravado por Karine Santiago e Alex Oliveira. A edição foi feita por Cristiano Biasi. Participaram como intérpretes Fabiano Campos e Fábia Ramalho. Cláudio Ramalho foi o assessor surdo da produção.